Vamos ouvir a palavra do Senhor. Pastor Cláudio Duarte nos abençoando. Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez? Obrigado. Amém. Amém, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Não repare a voz, que está um pouquinho, como é que eu vou dizer? Afônico seria uma palavra boa, mas eu costumo dizer também meio esquisita. Às vezes eu fico me ouvindo e perguntando se sou eu mesmo que estou falando. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui, ter o privilégio. Esse é um ministério que eu respeito, que me influenciou e me influencia muito. Então, eu não posso deixar de participar. Eu quero conversar com vocês sobre um assunto que ele vai se estender além do convívio familiar. As pessoas muitas vezes me procuram e me fazem algumas perguntas, tais como: pastor, por que as pessoas se divorciam? E eu digo para elas: porque a força a empregá-las, ou a força empregada para separá-las, se tornou maior do que a que estava sendo empregada para que elas estivessem juntas. Enquanto a força que as une é superior àquelas que atentam ou que tentam separá-las, elas permanecem casadas. Quando aquilo que, ou a motivação, ou aquilo que as une, enfraquece, dependendo da dinâmica, nós não precisamos nem de algo tão forte para separá-las. Provavelmente você conhece alguém que já se separou por algo que você considerou banal, mas acabou com um casamento, uma crise aparentemente insignificante. E aí você pergunta: por que esse casal se separou? Porque aquilo que os estava unindo era mais fraco do que aquilo que estava separando. Então eu tenho aprendido que a ótica, ou que a maneira que você visualiza sua vida, e por isso eu quero falar de um posicionamento mais global, porque nós não podemos falar de pessoas curadas ou restauradas apenas no ambiente familiar. Nós precisamos falar de pessoas curadas para viver em todos os ambientes, certo? Nós não temos como desmembrar. Não, eu vou viver bem no trabalho, mas eu chego em casa, me desligo dos problemas do trabalho e vou me dedicar agora à minha família. Não é assim que funciona. Nossas emoções não são como gavetas, que você fecha uma e abre outra, e o conteúdo daquela gaveta vai esperar até novamente ser aberto. Nossas emoções funcionam como malhas de redes, uma intercalada com outra. Então o grande desafio hoje, na verdade, é criar uma saúde emocional, física e espiritual nas pessoas, para que elas consigam conviver bem, aprendendo a lidar com as frustrações, com as perdas, com os atrasos, com as coisas que não aconteceram conforme ela esperava. Então, eu quero compartilhar uma mensagem com você que Deus tem colocado no meu coração, que é: visão ou vista? Escolha como você vai viver. Para que você entenda, todas as vezes que eu falar a palavra vista, eu quero que você encare da seguinte forma: aquilo que você pode visualizar, aquilo que você pode contemplar diante de seus olhos. Vista vai ser a sua realidade, o seu momento, como as coisas estão agora. Todas as vezes que eu usar a palavra visão, eu quero que você entenda como aquilo
que está além da sua realidade atual. É aquilo que você espera. Vista é como seu marido está hoje. Visão é como você pode contemplá-lo amanhã. Vista é como o seu casamento, a sua esposa, seus filhos, as suas finanças, os seus negócios, o seu ministério estão agora. Quando eu falar vista, é aquilo que está diante de seus olhos. Quando eu falar visão, é aquilo que os seus olhos ainda não são capazes de contemplar no momento. Mas você sabe que Deus te fez promessas, que Deus te disse coisas, e aquilo que Deus disse vai se cumprir. A grande questão é que nós estamos enfrentando hoje uma crise de fé. Você quer ver? Há mais ou menos uns 2 ou 3 meses atrás, 3 pastores evangélicos foram presos contrabandeando armas. Quem aqui teve acesso a essa notícia, levante a mão. É pouca gente, mas tem um grupo que soube. Até um tempo atrás, um pastor no Rio de Janeiro, se fosse abordado pela polícia, o policial o abordaria, e ele diria: ô querido, eu sou pastor, e o policial diria: ô pastor, o senhor pode pegar os documentos do carro e o seu, e você entregava. Hoje, o policial te para, você diz que é pastor, diz mão na cabeça, deita. Porque o comportamento está desqualificando. Não acredite mais em pastores. Provavelmente algum católico aqui riu do pastor. Então deixa eu te explicar que o negócio está indo além do que tu pensa. Não muito longe desses dias, Sérgio Cabral, numa delação premiada, disse que um reverendo estava recebendo dinheiro e colocou os católicos no ralo. Talvez tenha algum espírito aqui e pensa que vai ficar de fora. Tu já ouviu falar em João de Deus? Me entenda bem, há um sistema sendo imposto sobre a sociedade atual. Não acredite em nada. Outrora, nós víamos um propósito muito intenso de sufocar o Evangelho, mas isso se expandiu. Hoje não é apenas o Evangelho. Não acredite em nada, não acredite na polícia, não acredite na política, não acredite no casamento, não acredite, no nosso sistema de saúde, no nosso sistema educacional. Ou seja, nós estamos vivendo um momento onde desacreditar está na moda. Não acredite em nada e muitas vezes nem em você mesmo. Fora os valores invertidos que estamos. Não muito longe, uma pesquisa ainda que não foi oficial, disse que a mulher mais sexy do Brasil era homem. A Tami. Né? É o contrário. A mulher mais sexy do Brasil era homem, o Pablo Vittar. E o homem mais sexy do Brasil era a mulher, a Tami. É só para você entender. Qual é o problema disso? É que essa cultura de não acreditar em nada, as pessoas estão transferindo para Deus. Eu nunca vi um texto tão atual como aquele que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se Parece que é um texto que Deus está usando exatamente para o momento, dizendo para mim e para você: não me avalie como estão avaliando os homens. Eu não sou homem, eu sou Deus. Se eu falo, eu vou cumprir. Nós temos que entender isso. Então, inevitavelmente, isso estabelece sobre nós uma visão. O ambiente que estamos inseridos inevitavelmente nos expõe a reações. Vamos lá, um militar, Jesus disse para ele, o centurião: eu vou na sua casa curar o seu servo, o seu filho, como queira aí a tradução e o texto que você vai usar. O que o homem disse? Não, o senhor não precisa ir na minha casa,
Eu sou um homem de autoridade, eu tenho soldados ao meu serviço. Quando eu quero alguma coisa, eu digo um vai, eu digo o outro vem, e o serviço é executado. Dê ordem a um dos teus anjos e será feito. O que o centurião está usando? A cultura que ele está inserido. Mas quando Jesus é abordado por um religioso chamado Jairo, Jairo diz: a minha filhinha está moribunda, está à morte na minha casa. Eu preciso que o senhor vá até a minha casa para impor a mão sobre a menina. O que o texto está me mostrando? Que a cultura de Jairo diz que não dá para dar ordem a um anjo. Tem que ir lá, botar a mão na menina, orar e ela vai ficar curada. Qual é a diferença entre os dois? Deus é um Deus de perto, um Deus de longe? Sim, o problema não é esse. Pessoas são diferentes. Uma reage de uma forma, outra de outra. Então, quando nós fechamos os nossos olhos para isso, nós teremos sérios problemas de convivência. E hoje, trabalhando com família, eu tenho descoberto que a grande maioria das pessoas, principalmente casais, não se casaram com pessoas erradas. Eles simplesmente estão agindo de forma errada ao lado da pessoa certa. Então eu quero te estimular hoje a decidir se você vai olhar por vista ou se você vai estabelecer um estilo de vida baseado na visão. Então, abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, verso 22. Mateus 6, 22 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Preste atenção aqui no texto. O texto está dizendo: se você tiver olhos bons, se você não precisar de óculos, se você não precisar de lente, se você não tiver estigmatismo, miopia, se você não tiver problema nenhum no seu olho, sua vida vai andar na luz. É isso que o texto está dizendo? Não. Não é desse tipo de vista. O texto está falando de visão. O que o texto diz é que se uma pessoa tiver seus olhos bons, seu corpo andará na luz. Se os seus olhos forem maus, seu corpo será, ou sua vida será tenebrosa. A palavra corpo aqui tem a intenção de levar a vida da pessoa. Então o propósito é dizer: se você for capaz de enxergar as coisas da maneira certa, se os seus olhos conseguirem andar sobre visão e não sobre vista, você leva a sua vida para um estilo diferente. Porém, se seus olhos forem maus, se a sua visão for comprometida, você começa então a canalizar e viver um estilo de vida ruim. Mas isso não é o pior. O pior é como o texto termina. Ele diz: mas ainda há um problema maior. Qual é? Se você não souber que está em trevas. O texto diz: se a luz que há em ti são trevas, ou seja, se você não é nem capaz de discernir sobre a sua visão, você corre o risco de pensar que está na luz, estando em trevas. Por isso o texto diz: e aí, quão trevas serão, ou quão difícil será a sua vida. A batalha do Evangelho, a batalha da palavra de Deus é reino das trevas contra reino da luz. Na verdade é reino da luz, o reino da verdade, o reino do conhecimento, o reino da abertura dos olhos.
reino das trevas, o reino da ignorância, o reino da falta de informação, o reino alienado e dominado. A nossa batalha é sempre essa. O propósito da igreja é levar as pessoas à luz do conhecimento, à luz da verdade. Esse é o propósito. Por quê? Vamos voltar um pouquinho para a gente entender isso e eu volto para o texto para te dar alguns exemplos. Vamos lá, vamos voltar para os nossos ancestrais. Às vezes nós pensamos que apesar da criação, Adão já nasceu com a caixa de fósforo ou com isqueiro? Não. Ele teve que lidar com um problema. O quê? As trevas. A vida deste homem era limitada à noite. A luz ia embora, a luz do sol ia embora, e o que acontecia? A vida parava, até que a luz retornasse novamente. Então o homem tem acesso ao fogo, e o primeiro fogo que é uma fogueira. Ela permitia que ele tivesse visibilidade à noite, sim, mas uma visibilidade extremamente limitada. Talvez 4, 5 metros, talvez 10. Se a fogueira fosse grande, as chamas estivessem alta, mas ela não permitia que ele fosse muito longe. Por quê? Porque aquela luz dava a ele, certo? Uma liberdade limitada. Aí desenvolveu-se um pouco e nós tivemos a tocha, ou seja, uma chama que se tornou móvel, que dava a possibilidade ao homem de ir um pouco mais além. E aí então surgiu o combustível. Lembra? Mateus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Com a descoberta do combustível, o combustível deu vida à lâmpada, uma luz móvel que agora levaria o indivíduo onde ele quisesse ir, bastava ele ter combustível. O propósito é informarmos, ferramentarmos, capacitarmos as pessoas e mais que isso, estimularmos as pessoas a pôr em prática o que já sabem. Gente, eu preciso vir aqui dizer para os homens amarem suas esposas? Sim ou não? Eu preciso aqui dizer para as mulheres: submetam-se ao seu marido. Eu preciso dizer para os filhos: honrem seus pais. Eu preciso dizer para a sogra: não se meta no casamento do seu filho. Sim ou não? Claro que não. Todo mundo já sabe. Qual é o problema? É que as pessoas não fazem aquilo que sabe que tem que ser feito. O homem não ama, a mulher não submete, o filho não honra, a sogra se mete. Então não é falta de conhecimento. Nós precisamos estimular as pessoas, certo? É uma rede, é uma cadeia de acontecimento. Você sabe por que mulher não gosta de se submeter? Por um simples motivo, porque a Bíblia mandou o homem amar primeiro. O homem que ama, escute o que eu estou falando, cara. Agora é para tu. O homem que ama, que honra, que respeita, que trata a esposa como a Bíblia manda, a mulher se submete. Mas o problema é que o cara não quer amar e quer a submissa. Uma mulher amada, você fala para ela, senta, ela senta. O que eu quero que você entenda é que quando é uma reação em cadeia. Hoje o que eu ando vendo, o que é? As pessoas se atrapalham no quesito pôr em prática aquilo que sabe. As palavras têm, as pessoas têm a Bíblia, hoje muitas delas, na ponta da língua, mas quando você vai ver o estilo de vida, ele não bate. Então o que nós precisamos? Ampliar nossa visão, entendeu? E melhorar a qualidade de vida da nossa casa. Mas eu não consigo melhorar só a qualidade de vida da minha casa, porque se eu me tornar melhor, eu me torno um patrão melhor.
um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um pastor melhor. Entendeu? Eu melhoro no todo. Essa que é a questão. Então nós podemos melhorar. Agora, para isso, vamos ter que ampliar a nossa visão. Então, se os nossos olhos forem bons, nós levamos nossa vida para a luz. E é isso que nós vamos ver. Porque quando nós vamos andar com Deus, vista e visão vai ter sempre o seu confronto. Então, eu vou falar um pouquinho só de alguns textos e depois você lê em casa, até porque eu não sou obrigado a ler tudo. Então você pode abrir a sua Bíblia aí, só para me te mostrar o princípio que Deus usou. Romanos 4,17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos. Lê o restante para mim. E chama as coisas que não são como se já. Escute só. O nosso Deus vivifica os mortos, diz o texto, mas o texto termina dizendo: o nosso Deus chama as coisas à existência que não são como se já. Quando Deus vai criar o mundo, sob que lei Ele cria? A lei da visão. A visão é aquilo que nós não estamos, mas que cremos que vai acontecer. E disse Deus: haja. Tinha luz, mas Ele chamou como se ela já. A criação é estabelecida sob uma visão. Ela é supervisionada pela vista. Depois que Deus criava, aí o texto termina dizendo: e viu Deus que era bom. Então nós estamos debaixo de uma visão. É isso que eu quero que você entenda. Se você passar a ter uma visão da sua casa, uma visão dos seus negócios, uma visão do seu ministério, uma visão do seu marido, da sua esposa, de seus pais, e tratá-los debaixo da visão e não da vista, eles vão se tornar. Entendeu? O problema é que você está tratando as pessoas e cuidando delas como você as. E pela vista vai dar ruim. Por quê? Esse miserável merece? Esse cachaceiro fedorento? Essa mulher que parece que tem roda no pé, anda o dia inteiro na rua? Esse filho seu que tira nota baixa, desobediente, que anda com quem não deve? Essa empresa sua, sem saúde financeira? Esse ministério seu? Olha a sua vida por vista e você vai ver onde você vai parar. Agora passe a olhar a sua vida, a sua casa, seu casamento, seus filhos e tudo que você tem debaixo da visão. E você vai ver, eles não estão onde deveriam estar, mas vão estar. Entendeu? O problema é que a vista está comprometendo a visão. Pare de olhar. Nossa, meu Deus. Esse dia viajei, o cara falou assim: o senhor mora no Rio? Falei: moro. Violento, hein? Eu acho não. O senhor não tem juízo? Falei: juízo eu tenho. Rio de Janeiro deve ser o 5º ou 6º estado no ranking de violência do Brasil. Falou: mas lá tem bala perdida. Eu falei: menino, nunca leu a Bíblia não? A Bíblia tinha flecha perdida. Matou o rei. Caim matou Abel. Morreu 25% da população no bairro do Éden. Ele falou: o senhor é doido? Eu falei: não, só vejo de uma forma diferente. Então a visão tem que sobrepor a vista. Pare de olhar as coisas por vista. Por vista esse governo não vai longe.
Não é? Por vista, a igreja não vai longe. Por vista, o negócio vai dar ruim. Nós temos que andar sobre visão. Há 5 anos atrás, eu estou chegando em casa, em Xerém, passei e olhei para um galpão. Menino, não vi uma igreja no galpão? Vi uma igreja, falei, esquisito, vi uma igreja ali. Ali é só um galpão fechado. Passei de novo, vi. Falei, gente, eu estou ficando doido. Falei, Senhor, será que é para uma igreja ali? Perguntei quem era o dono do galpão, aluguei. Falei, eu vou montar uma igreja. Mas não tinha membro não. Nenhum. Aí comecei a fazer. E reformei, aluguei os 2 terrenos do lado. O pessoal passava e falava, o que vai ser aqui? Eu falei, vai ser uma igreja. E eles perguntavam, ela está onde? Eu falei, onde está eu não sei não. Mas eu sei que está. Eu sabia que Deus tinha falado. E não fiz igreja para dividir igreja de ninguém, nada. Você acredita que eu vi a igreja lá? Deus mandou todo o recurso. Todo o recurso, não tinha um membro. E eu botei som, ar-condicionado, botei cadeira, botei tudo. E o pessoal falava, cadê a igreja? Eu falei, vai vir aí, na inauguração. No dia da inauguração a igreja não apareceu? Hoje ela está lá, dia 2 de junho, ela faz 5 anos. Não tinha ninguém hoje lá eu saí, nós temos 2 cultos, um que termina às 18. Um começa às 18 e termina às 20. Um que começa 18 a 19h30, 20 a 21h30. Com mais ou menos 750 pessoas cada um. Lá no Xerém. Tudo foi feito debaixo de e não de. É isso que eu quero dizer. Se estimular você. Então, dá uma olhadinha aí, agora. Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu, para uma terra que eu vou fazer o quê? Te mostrar. O convite ou o chamado de Abraão, ou de Abrão, é feito sob vista ou visão? Visão? Sim ou não? Porque o texto diz, você vai para uma terra que eu te mostrar, você não está vendo. E Abraão foi? Pois é. Esse dia eu falei com minha mulher desse texto. Falei, você podia ser igual a Abraão. Eu chamar você e você não perguntar para onde. Ela falou, é fácil Deus ser igual a Abraão. Eu falei, como? É só você ser igual a Deus. Aí eu falei, aí não vai dar não, né? Aí vai ficar ruim. Mas olha, o chamado dele é feito debaixo de uma vai para uma terra que eu te mostrar. Escute só, 75 anos tinha o abençoado. Com 85, a vista começa a comprometer a visão. Sara olhou para ela. Não gostou do que viu. Menopausa tinha levado seu aparelho reprodutivo. Abraão também já não estava lá. Sara olhou, falou com Abraão, Abraão, se a gente vai ter que ter um filho, não vai dar para ser comigo. Se deita com Agar. Abraão estava com 85, né? Foi pai com 86. 10 anos de diferença dele para Sara. Ela tinha 70 e pouco. Ninguém vai me convencer que Agar tinha 65. Era para gerar um filho, devia ser uma menina mais nova, 20 e poucos anos. Abraão olhou para Sara, olhou para Agar, olhou para Sara. Isso é a vista comprometendo a visão. Porque quando Deus dá uma visão, nós vamos ter que lidar com um probleminha. Sabe o que é? Tempo. Muitas pessoas se perdem no tempo da realização da visão e acabam deixando a vista tomar a frente, enfiando os pés pelas mãos.
Deus falou que vai fazer, aguarda, espera, porque Ele vai fazer no tempo dEle. Não busque atalhos para chegar onde você quer. Entendeu? Estou cansado de ver gente se perder. Quando avalia, está demorando demais. Abraão se deitou com Agar, olha o problema que deu. Está assim de gente, é só demorar. E, gente, seja franco, Deus demora? Sim ou não? Não, claro que não. O salmista estava de bobeira quando escreveu aquele texto. Senhor, apressa-te me socorrer. É claro que ele demora. E às vezes de propósito. Sim. Jesus falou para o mensageiro: avisa a Marta que Lázaro morre não. Enfermidade não é para a morte não. O mensageiro sai todo animado. Quando ele está chegando para avisar que não morre, Lázaro estava morto. Pensa na tristeza do cara. Só que a Bíblia nos diz uma coisa: a palavra de Deus não volta sem antes fazer o que lhe. Se Deus diz que vai viver, vai viver. Lázaro está morto, mas vai viver, porque a palavra ainda não voltou para Deus. Só volta para Deus depois que tiver cumprido aquilo que foi dito. Então hoje, muitos de nós, quando chega a hora de lidar com o tempo de transformar as pessoas, oh meu Deus, quando é que Ele muda? Quando é que Ele muda? Há um tempo atrás, minha esposa estava tão legal comigo. Mas sabe assim que a pessoa muda da água para o vinho? Eu falei, tem alguma coisa de errado sim. Falei, eu vou perguntar. Falei com ela, amor, você está tão boa. O que houve? Aí ela começou a querer chorar. Falei, o que foi, filha? Ela falou assim, é que eu estou achando que você vai morrer. Eu falei, vou não, estou com a saúde irritante. Eu falei, mas por que é que você acha que eu vou morrer? Ela falou, Cláudio, nos últimos meses, você está muito bom. Eu estava apenas recebendo o reflexo do que eu estava oferecendo. Eu não sei se você conhece a história do camarada que a família dele estava bagunçada e ele foi pedir um conselho, um sábio. Chegou lá na casa do sábio e falou, moço, eu vim aqui porque falaram que o senhor ora, o senhor fala com Deus, o senhor vê as coisas aí, e minha família está muito bagunçada. Deixa eu explicar ao senhor. Minha mulher é meia doida. Meu filho mais velho fuma maconha. A minha menina do meio, pensa numa menina, sai com os meninos tudo da rua, bagunçada. O meu de 12 anos já foi expulso de 3 escolas. Minha sogra mora lá em casa, vou nem falar com o senhor que tipo de toxina aquilo tem. E eu também não sou santo não, que eu gosto de tomar uma cachaça. Está muito ruim. O senhor ora por mim? O homem falou, oro. Orou, quando o homem terminou de orar, o homem falou para ele, Deus me deu uma visão. Ele falou, então o senhor fala comigo que eu vou fazer tudinho. O homem falou, Deus falou comigo, que Jesus Cristo está lá na sua casa, disfarçado num dos seus familiares. E o problema da sua família é que vocês estão tratando mal Jesus. O homem falou, o quê? Lá em casa, e Jesus... O senhor vê nessa Bíblia do senhor aí, porque o endereço não é lá não. O homem falou, é lá. Ele falou, é lá mesmo? Bom, o senhor tem experiência, né? Então eu vou ver. Saiu dali, tomou logo uma cachaça e foi embora. Reuniu a família e falou, gente, eu fui num homem muito sábio, hein? Falei a situação de nossa família e ele falou que Jesus está aqui, o Filho de Deus. E o problema é que nós estamos tratando mal ele. Ele está disfarçado num de nós. E vai logo falando quem é.
E procura daqui, e procura dali, cara. Quem é? Aquela confusão. Aí o garotinho dele mais novo falou: pai, essa história de Jesus é antiga, né? Quem sabe não é a vovó? Ele falou: Senhor, perdoa esse menino que ele não sabe o que fala. Vê se Jesus ia ser essa velha maligna. Oh, meu Deus, perdoa esse garoto. Aí o filho dele mais velho falou: ô gente, presta atenção aí na parada. Ó a cabeça para funcionar. Não foi papai que veio com essa situação? Quem sabe não é ele? Aí a sogra falou: bem capaz de nosso Senhor Jesus ser um cachaceiro fedorento que não toma banho. E procura daqui, procura dali, e não acha em lugar nenhum. Quando a discussão acabou, ele foi para o canto quieto. O filho menor dele veio e falou assim: pai, fala sério, se for a vovó. Ele falou: meu filho, eu estou pensando nisso desde que você falou. Eu entendo pouco de Bíblia, mas eu já ouvi falar que Deus faz umas coisas confusas. Se for essa velha, meu Deus do céu. Avaliando a possibilidade de ser ela, sabe o que ele fez? Começou a tratá-la melhor. Ela agora, certo? Estava sendo bem tratada. Começou a tratar o genro. A mulher dele, que viu que agora ele tratava melhor a mãe, tratou melhor ele. Os filhos que viram que todo mundo estava melhorando o tratamento, melhorar também. Porque tem que começar por alguém. E esse alguém quem é? Aquela pessoa que Deus mandou no culto hoje. Porque você pensou logo que é quem não veio. Você pensa que eu não sei? Que quando eu comecei a falar, você pensou assim: Senhor, por que o marido não veio? Porque ruim não é ele, é a senhora. Deus não trouxe ninguém enganado, não. O problema é que a vista está comprometendo a visão. Quando a vista compromete a visão, dá problema. Aprenda, Deus falou, Ele vai fazer. Posso ouvir um amém? Amém. Então vamos para o outro ponto aqui. Meu Deus do céu. Hebreus. Ou melhor, deixa eu colocar isso aqui. Números 13, 2. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Quem está dizendo isso para Moisés? Quem? Deus está dizendo, repita-se, Deus está falando com Moisés. Olha o que Deus diz para Moisés: Moisés, mandem os homens espiar a terra. Espiar é estabelecer vista ou visão. Vista. Eu quero que esses homens vejam. Vejam o quê? A terra que eu vou dar. Vou dar é vista ou visão? Vista ou visão? Então os homens vão espiar a terra, avaliar sob vista aquilo que receberam sobre visão. Sim ou não? O que Deus disse? Envia homem para espiar Olha o que o abençoado do Moisés fez. Capítulo 13, verso 18. Agora é Moisés falando com os espias. Vê de que terra é. Está certo ou não? Está ou não? Está ou não? Acabou? Acabou. Deus falou: espia o quê? Vai lá e vê a terra. Olha o que o Moisés falou. Vê o povo que nela habita.
se é forte, se é fraco, se é pouco, se é muito. Deus não mandou fazer nada disso. Deus não está preocupado se o povo é forte, se o povo é fraco, se o povo é muito, se o povo é pouco. Deus está dizendo: espia a terra e veja, porque o que vocês estão vendo eu vou dar a vocês. Só que quando a gente manda quem vive conosco olhar para o lugar errado, dá ruim. O Moisés não mandou olhar se os caras eram fortes? Pois é, os caras voltaram. Moisés, os caras são grandes, menino. A terra é boa, mas é perigoso demais. Escute só. Sabe qual é o problema, gente? Vamos aplicar aqui esse texto na família. Deus disse uma coisa para nós, ou nos disse algo, e nós estamos passando algo diferente para outra geração. Tem alguma coisa de errado. Nós chegamos até aqui, aprendemos que Deus é Deus de todas as coisas. Hoje estamos aqui, a geração acreditando que para andar com Deus tem que estar com o carro do ano, casa disso, cheio de dinheiro, cheio disso, cheio daquilo. Nós estamos passando para a nova geração, ensinando eles a olharem para o lugar errado. Pare para pensar. Deus diz: eu vou dar aquilo para vocês, mas nós não temos, nós somos um povo nômade caminhando no deserto, nós não temos como lutar com heteus, cananeus, jebuseus. Deus está falando: querido, não é vocês, sou eu que estou dizendo que vocês vão entrar. Não é pela força do braço da carne, mas é pelo poder do Senhor dos exércitos. Se você continuar olhando seu casamento por vista, vai dar ruim. Vai dar ruim. Se nós continuarmos olhando, as famílias, não tem jeito. Nós temos que ampliar nossa visão e entender. Nós estamos debaixo de uma visão. E a visão é a seguinte: eu acho muito legal o povo dizer assim: no mundo tereis, sim ou não? Mas Jesus disse o quê? Eu vim para que tenham, e a tenham em. Segundo a Bíblia, nós vamos ter aflição, sim ou não? Sim ou não? Mas a aflição é pontual, vida é abundante. Entendeu? Hoje tem gente achando que a aflição é em abundância e a vida é pontual. Tem gente que acostumou com o sofrimento. A cegueira da pessoa faz ela olhar e fazer tudo errado. Eu falo isso nos meus encontros de casais. Gente, duas coisas fazem um homem feliz. Duas, só duas. Se a senhora é mulher e tem um homem, duas coisas fazem um homem feliz: comida e sexo. A senhora quer ver um homem feliz? Faça comida para ele e faça sexo com ele. Agora, olha só como é que o Satanás nem precisa trabalhar. Se a senhora brigar com ele, quais são as duas coisas que a senhora para de fazer? Vê se não dá raiva. As pessoas não conseguem ampliar a visão. Está lá, né, aos Tessalonicenses 5, 23. Corpo, alma e espírito. Cansado de explicar isso. A Bíblia está dizendo o que é uma pessoa. O que é uma pessoa? Um corpo que tem uma alma que tem um espírito. O que é uma pessoa? Uma alma, corpo. Então, quando alguém der problema, só pode ser numa das três: alma, corpo. Por que homens falham quando vão fazer amor com mulher? Porque para uma mulher ir para a cama, homem, escute aqui. Para uma mulher ir para a cama para fazer amor, a alma tem que ir primeiro. Não tenta levar uma mulher para a cama sem alma, santo varão. Entendeu? Como é que manda a alma? Cuidando bem da dona, das emoções.
Saia daqui hoje, na hora de entrar no carro, fala para ela: calma, querida, calma. Entra devagar, cuidado com o pezinho. Eu vou bater a porta, meu amor. A alma dela fala assim: eu estou indo correndo já, tá? Amplie. Hoje, sabe qual é o problema com nossos filhos? É que eles não são mais filhos, eles são hóspedes. A turma que mora na nossa casa, eles não fazem nada. E se tu pedir para fazer, fica bravo. Eles só estão lá para comer, beber e dormir. Eles não são filhos, eles são hóspedes. Está tudo errado, gente, está tudo bagunçado. Homem não sabe mais ser homem, mulher não sabe ser mulher, filho não sabe ser filho, não pode mais bater em criança. A Bíblia diz: a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. O que indica que as crianças nascem doidas, tem que apanhar para melhorar. Por que é que você deixou de ser doido? Quantos aqui apanharam? Levante a mão. A primeira vara da infância e juventude que eu conheci era de goiaba, desse tamanho. Lá em casa tinha um diálogo azul, escrito nele assim: a Havaiana. Está tudo bagunçado. Está tudo bagunçado, nós não respeitamos mais velho. Antigamente os idosos eram oráculos. É ou não é? Íamos lá para ouvir a sabedoria. Hoje eles são o quê? Lixo. Para a maioria das pessoas. A visão mudou demais, gente. Você quer ver quantos aqui são empreendedores? Microempresário, levante a mão. Para alguém trabalhar na sua empresa, se tiver uma vaga, você pede que ele envie um quê? O quê? Por quê? Você quer saber quem ele é, de onde ele veio, onde trabalhou, onde estudou. Sim ou não? Você acredita que as pessoas vão casar e não pede currículo para o pretendente? Tinha que pedir. É ou não é? Ah, você está afim de mim? Massinha. Quem tu namorou? Ah, namorei o Carlão, o Jorginho. Vou falar com eles. Pesquisa de campo. Saber por que acabou. Tu namorou Massinha? Por que acabou? Ah, Massinha é esquisito, faz isso. Sério? Nem parece, hein? Então eu também não quero não. Pronto. Não olha nada. Se casa e depois vem falar comigo. O que eu fiz, pastor? Casou, maluco. Hashtag chupa essa manga. É ou não é verdade? O que nós estamos vendo? Gente, são pessoas olhando para o lugar errado. Os olhos, as coisas estão tão diferentes, tão confusas. E pior, involuntariamente nós estamos como Moisés. Deus disse uma coisa e nós estamos passando outra coisa para essa geração. Uma geração que só vem para a igreja se tiver carro, se não tiver chovendo, se não tiver frio, se não tiver quente demais, se não tiver passando dificuldade. Tudo é condicionado. Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer conosco. Ele é o nosso Deus, esteja as coisas como estiverem, Ele continua sendo o Deus da nossa vida. É essa visão, é melhorar como gente. Entendeu? Hoje, o que eu tenho tentado fazer? Botar gente dentro das pessoas. Porque tem pessoa demais sem gente. Pode olhar, tem gente vazio de tudo. Então, o que nós precisamos? É
ampliar a nossa visão, ter um entendimento. 1 Samuel 17, 24. Primeiro Samuel 17, 24. Porém, todos os homens em Israel, fazendo o quê? Lê para mim aí. Fazendo o quê? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 24. Porém, todos os homens em Israel, fazendo o quê? Vendo. Olhe para mim. Tem um inimigo diante de Israel. Quem ele é? Quem ele é? E todos os soldados de Israel fazem o quê? Olham para Golias. O que eles estão vendo? Golias, o gigante. Eles estão debaixo de vista ou visão? Vista ou visão? Então o cara é grande, o cara é perigoso, o cara é matador, o cara é invencível, não dá para enfrentar o cara. Todo mundo cala a boquinha e deixa ele falar. No 40º dia, chega um garoto chamado Davi, um menino que foi treinado a viver no campo, debaixo de vista ou debaixo de visão? Visão que fez ele enfrentar urso, visão que fez ele enfrentar leão. O menino vive debaixo de... Quando o menino chega no ambiente, está todo mundo olhando para o gigante. Davi falou: o que vão dar para quem matar esse garoto aí? Esse menino aí, o Golias. Alguém falou: fica rico, mas tem que estar vivo. Ele falou: é bom, hein? Segundo, vira príncipe, casa com a filha do... E terceiro, não paga imposto. Davi falou: eu vou matar ele. Alguém falou: não vai rolar, mano. Ele falou: eu mato. Eu mato. Eu tenho certeza que eu mato. Alguém falou: cara, esse cara é matador desde garoto. Olha o tamanho dele, o escudo, a lança, o capacete. Isso é um monstro. Davi falou: mato ele. Eu mato. Alguém falou: esse garoto leva para ver se Saul autoriza esse massacre. Saul falou para Davi: você não pode, Davi, você não pode, menino. O conceito tutelar vai arrumar problema comigo. Você não pode ir, Davi, você não tem juízo. Davi falou: eu mato esse cara. Eu matei o leão e o urso. Leão, urso. Matei. Ninguém viu, não teve like, não teve nada, mas eu matei. Vou matar ele igualzinho o Saul. Só autoriza que eu rebento. Davi vai enfrentar o gigante sob vista? Ele vai enfrentar sob? Para os soldados, o cara é grande? Sim ou não? Para Davi, o cara é grande? Sim. Ele não é doido. O cara continua sendo grande. Mas para Davi, o cara vai ganhar dele? Porque ele disse algo. Eu vou matar esse cara aí, igual eu matei leão e urso. Acostumado a matar gente grande assim. Eu acho isso mó barato. Porque quem anda sob visão, para de ficar focando no problema. Eu tenho uma dívida muito grande. Tem, meu filho. Tem. Foi você que fez assim de propósito? Foi, né? Pois é. Deus pode te ajudar a pagar? Pode. Se arrepende primeiro para nunca mais fazer de novo, que Deus não é bobo. Não vai ficar pagando sua dívida o tempo todo. Esse dia o cara falou comigo assim: pastor, estou precisando de um dinheiro. Eu acho que era uma quinta-feira, quarta-feira, não lembro. E eu falei: quanto você precisa? Ele falou: eu acho que era 3 mil, não lembro, faz bastante tempo. Ele falou: o senhor tem? Eu falei: eu tenho. Ele falou: o senhor me empresta? Eu falei: eu não.
Ele falou, mas o senhor não tem? Eu falei, eu tenho. Me empresta aí. Eu falei, eu não. Segunda-feira eu preciso dela, meu filho. E ele disse, pastor, eu preciso desse dinheiro para pagar um cara na sexta. Mas no domingo eu recebo o dinheiro. E na segunda eu dou ao senhor. Eu falei, você quer o dinheiro para pagar o cara assim na sexta? E na segunda-feira você tem o dinheiro para me pagar? Ele falou, tenho. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, tenho. Eu falei, então me dá o telefone do cara que você está devendo, que eu vou ligar para ele, vou conversar com ele para você pagar ele segunda-feira. Você acha que ele me deu o telefone? Porque na segunda ele ia ter o dinheiro aqui para ele, não é verdade? Você precisa ampliar a sua visão, sabe? Para de olhar as coisas por um ângulo, eu fico doido. Está tudo errado. Coloque a sua vista no lugar certo, onde está a visão de Deus. É ali que eu vou e pronto. Não estou para agradar homem, não estou nada, eu estou para agradar Deus. Ah, vão gostar, não vão gostar, vão entender, não vão. Que dane-se. Eu resolvi viver assim. Você sabe quanto tempo que eu não tenho problema? Eu tenho problema porque eu sou pastor de uma igreja. E pensa num troço. Você liga o ar. Está quente, hein? O outro está lá assim. Você bota o som. Agora tá bom, isso aí, vamos embora. O outro está assim. Nossa, tá. Fazer tratamento do ouvido. Ô, gente, eu acho que Deus me livrou dos meus problemas. É muita gente fazendo besteira. Tem gente fazendo tanta besteira que o Satanás fica olhando para aprender. Tem gente que faz as coisas, o diabo faz assim, ó. Ai, deixa eu anotar para me usar. E cuidado que você pode estar rindo de você. Eu preciso estimular você a olhar a sua vida por outro ângulo. Um ângulo de vencedor, não por você, mas por aquele que te chamou das trevas para a luz, o esclarecimento. Esse dia a menina falou comigo assim, pastor, minha sogra é uma cobra. Eu veio cobra mesmo, a cobra velha. Aí ela riu, achou que eu estava a favor dela. Aí eu falei assim, e sabe o que é pior, querido? Ela falou, é que aquela cobra velha tem um filho. E o filho da cobra é outra cobra. E ela... É mesmo, pastor. O senhor tem razão. Eu falei, mas sabe o que é pior? É que essa cobra, filha da outra cobra, casou com outra cobra. Quando ela viu que chegou nela, eu já tinha criado o ambiente do Butantã. Era só botar as presas para arrancar o veneno. Ela falou, não é assim não, pastor. Aí eu falei, acabei logo com a peçonha. Amplie sua visão, sua vida é muito melhor do que você imagina. Você tem uma oportunidade única de viver. Deus colocou o Filho dele na cruz do Calvário para nos libertar. Colocou você aqui hoje. Por que você veio aqui? Levantou a mão um montão de visitante. O que você veio fazer aqui hoje? Eu vim aqui porque falou que ia vir um pastor engraçado. Sai fora. Eu vim aqui porque a Raquel ia cantar. Eu vim aqui porque a igreja do pastor, filho do pastor.
Sabe o que é isso? É tudo desculpa que Deus arrumou para trazer você. Porque se fosse qualquer um desse motivo, o diabo tinha parado você. Você não está aqui por... Nós só somos desculpa. Escutei na rádio, desculpa de Deus, para trazer você. Para quê? Para dar uma palavra de pessimismo para você? Falar como é que está a sua vida, meu filho? É assim mesmo, hein? Tendência é piorar. Que a crise está vindo, casamento, meu Deus, menino, você casou? Por que você não deu um tiro na cabeça? Evangelho não é isso. Evangelho é para ampliar a sua visão, eliminar os erros que você cometeu, buscar uma vida nova em Cristo Jesus. Procurar fazer coisas que, primeiro, elevam o nome do Senhor, segundo, causa bem-estar no próximo, e terceiro, te traz alegria. Vá viver um estilo de vida, rapaz, extraordinário. Seja o melhor pai. Ah, mas o meu pai não foi bom. E daí? Eu não tive pai, minha referência de marido foi muito ruim, eu aprendi tudo na Bíblia. Fui lá ler como é que um pai faz. Aí sim, vamos lá. Hoje estou criando aí meus 2 filhos, meu pai casou 8 vezes, eu casei só uma. Vai ver como é que meu pai está no final da vida. Construiu mais casa do que João de Barro. Eu estou com uma mulher só, graças a Deus, por 28 anos. Quero ir até que a morte nos separe, de preferência. Cadê ela? É ou não é verdade? Mas eu quero ir. Mas não dá não, porque nós homens morremos mais cedo. Estatística, um homem vive 7 anos a menos que uma mulher. Chora, menino, chora. Esse dia eu fui num trabalho de terceira idade. 40 viúvas. 40 viúvas. 3 viúvos. E os viúvos que estavam lá, já estavam... Eu cheguei em casa louco, olhei para minha mulher e falei, aqui tu morre primeiro. Você está rindo? Eu tenho aprendido uma coisa com a palavra de Deus. Vida é sofrimento é ponto. Por isso que a Bíblia diz, o choro dura o quê? No máximo. Isso aí. Aí você quer viver sofrendo, brigando, chamando sua casa de inferno. Minha casa é um inferno. Eu fiquei, quem é que mora no inferno? Quando alguém fala, minha casa é um inferno, eu falo, prazer, Beelzebul. Só pode ser. Então hoje, o que falta? Falta as pessoas entenderem os valores de verdade. É isso. Gente, é isso que eu falo por onde eu passo. Em todos os lugares, eu impulsiono as pessoas a serem felizes. Pega a Bíbliazinha aqui, ó, e ela vai te ensinar a ser homem, porque hoje nem homem os caras sabem mais ser. Pensa nos homens estranhos. Cueca cá em cima, calça lá embaixo, o cabelo parece uma manga chupado. É muito estranho, maluco. Eu falo, Senhor, é isso mesmo? E eu aprendi uma coisa, segundo a Bíblia, eu vim nesse mundo para ser feliz. Porque quando Deus criou Adão, Ele criou um ambiente para Adão viver. Sabe o que era? Paraíso. Porque na ótica de Deus, nós vamos viver onde? Quer ver? Quando nós partimos dessa vida, nós vamos para a Nova Jerusalém, também chamada o paraíso de Deus. Deus cria um paraíso para o homem viver, cria um paraíso para a gente passar a eternidade. E eu vou fazer dessa vida aqui um inferno? É negativo, é isso aí, negativo. Vamos nos divertir, meu filho. Amar, casar, ter filho e se divertir. Hoje minha mulher estava falando comigo, Cláudio, é impossível brigar com você. Eu falei, eu estou sem tempo para briga.
Ela fala, me dá uma raiva de você. Eu falo, então, quando a minha mulher está com raiva, sabe o que eu falo? Fica aí com a sua raiva, que eu vou dar uma voltinha. Depois eu volto, quando sua raiva for embora. E se eu voltar, a raiva aumentar, eu saio de novo. O que é isso? Isso é loucura? Não. Virou um estilo de... onde eu aprendi a olhar para as coisas boas. Quem é a minha mulher? A mais bonita. Não tem mulher mais bonita que a minha. A mais gostosa. Não tem mulher mais gostosa que a minha. A mais cheirosa. O filho mais inteligente é o meu. A casa mais bonita da rua é a minha. Entendeu? O neto mais lindo do mundo é o meu. Entendeu? Porque tudo que é meu é bom. A igreja é boa. Os membros, nossa, é extraordinário. Os vizinhos tacam fogo no lixo quando a gente estende a roupa no varal, mas eles são incríveis. Não há vizinho como aqueles. Sabe por quê? Porque meus olhos são bons. Eu creio na salvação. Eu creio na vida eterna. Eu creio que as pessoas podem melhorar. A senhora olha para o seu marido e acha que ele não melhora. Eu olho para ele e vejo um príncipe cantado. Nesse Shrek que está aí. Eu vejo uma princesa na Fiona. Eu vejo. Porque Jesus está voltando. Gente, do jeito que as coisas estão, vou dar uma notícia a vocês de última mão. Eu acho que ele já saiu de lá. Já está chegando por aí. Vai tocar a trombeta. E aí nós vamos para onde? É para o céu. Tem uns que vai não. Tem uns que vai, ó. Vai passar lá, Jesus vai fazer assim, ó. É uma maneira que eu encontrei de mandar os outros para o inferno rindo. Sai daqui para amar as pessoas. Quanto mais difícil elas forem, sabe o que elas precisam? De mais amor. Ame, distribua amor, distribua. Uns vão te chamar de bobo. É ou não é? Outros vão dizer, eles não merecem. Eu falei, querido, não estou dando amor por merecimento. Quem escolhe Deus por pai não tem direito a escolher irmão. Entendeu? Então eu sei que tem Austrália. Não sou doido. Tem uns irmãos ruins. Aqueles defeitos que vem aqui nas plaquinhas é fichinha. Mas nós temos que conviver. E é esse sorriso que eu quero que você saia daqui hoje. Porque você nem chegou tão bem assim com o seu marido. Tu riu tanto aqui. Não é possível que você vai embora daqui brigando. Vamos embora. O culto acabou. Então fica de pé. E fala para quem está do seu lado assim, se você quer brigar, eu estou sem tempo. Fecha seus olhos. Você que está aqui, você que está aí em cima, você que está lá no salão, você que está na internet, fecha os seus olhos. Eu sei que para muitos é um ambiente de muita descontração, mas para mim também de muita espiritualidade, porque o príncipe da paz está neste lugar. Em nome de Jesus, mude esse estilo de vida. Não faz sentido viver uma vida de sofrimento e com
alguns momentos de felicidade. Vamos trocar isso. Vamos viver uma vida abundante, com crises, com dores, com lágrimas pontuais. Mas para esse estilo de vida surtir efeito, você tem que levar para ela o príncipe da paz, o rei dos reis. Você tem que levar para a sua casa, para o seu filho, ao invés de gritos, leve um abraço. Ao invés de uma palavra ríspida, diga um eu te amo. Quando alguém te ofender em casa, diga eu te amo mesmo assim. E você vai ver que a ofensa vai parar na hora. Vamos ver a nossa família com a visão e não com a vista. Veja o seu casamento com visão e não com vista. Segundo a Bíblia, a visão do casamento é vitalícia. Então veja o seu casamento desse jeito. Veja os seus filhos nas mãos do Senhor. Veja a sua casa, o seu ministério, tudo que você tem. Então, com muito respeito, essa é uma igreja séria, ninguém quer te constranger. Mas eu quero perguntar a você, será que você não gostaria de levar esse ambiente aqui para a sua vida? Você vai trabalhar amanhã, o pastor Silas não pode ir com você, eu não posso ir com você, mas tem alguém aqui que pode. Você pode chegar lá na sua casa hoje, entrar no seu quarto, quietinho, quietinha, e dizer para a sua casa: eu voltei do culto e não voltei sozinho não. O Espírito de Deus veio comigo, agora a minha casa é dele. Não precisa falar isso em alta voz para seus filhos, marido, esposa, ouvir não. Mas diga para o mundo espiritual lá da tua casa: acabou, chega de confusão, chega de briga, chega de vício, chega de tudo. Essa casa pertence ao Senhor. Vá para o seu trabalho amanhã, entra no banheiro e diz: olha, empresa, eu vim agora para cá com Jesus. Eu vou prosperar aqui, essa empresa vai prosperar. Eu vou galgar mais espaço, vou melhorar. Olha a sua vida desse jeito.